governador Rui Costa, é o governador eleito da Bahia. Bonner, uma curiosidade, Jerônimo Rodrigues, na sua autodeclaração de candidatura, se declara descendente dos povos originários, de origem indígena, e ao ganhar a eleição, ele é o primeiro candidato com esse registro a se tornar governador no Brasil. Ah, interessante isso. É. Aí está, então, senhores, o Brasil já sabe, todos os estados brasileiros já sabem quais são os seus governadores eleitos em 2022. Aqueles que já fizeram isso em primeiro turno e agora em segundo turno. Portanto, o que nos reúne aqui é saber o destino da disputa da presidência da República, Renata. Vamos lá, mais uma vez? Não vou nem oferecer nada de governador, que isso a gente deixa para depois. Não, aí depois a gente tem tempo para isso. Apuração Brasil, chegando a 97% dos votos apurados. Lula aparece com 50,72%. A última vez que eu olhei para esse mapa, 50,71%. E Bolsonaro com 49,28% dos votos. 1.700.000 votos de diferença. Até aqui é a diferença mais estreita que já se viu num segundo turno presidencial. Você está falando isso da sua memória, Renata? Tô. Eu estou dizendo isso porque vão me perguntar. Mas isso está certo, é a mais estreita. Qual é a chance de eu não vou fazer que nem candidato em debate, assim, abre um Google aí, abre o Google aí. Não Só para lembrar, para quem não estava conosco um pouquinho antes, eu fiz uma memória mais cedo. Até a noite de hoje, a distância mais estreita entre dois finalistas para a presidência tinha sido a de Dilma Rousseff sobre Aécio Neves em 2014 e era uma distância de pouco menos de 3,5 milhões de votos. Eu recebi uma sugestão aqui para Aceita. Eu aceito. É Minas Gerais. Minas Gerais presidente, é isso? Vamos lá. Porque todo mundo quer saber de Minas. Olha só. Porque ainda em Minas, ainda faltam ali uns 7... Razoável. 7,6 pontos. Exato. E muitas vezes, Bonner, só para a gente ficar de olho, os últimos votos a serem computados são votos de regiões mais remotas. E nessas regiões, a performance do Lula tende a ser melhor que a do Bolsonaro. Eu não estou dizendo que o Lula vai passar, mas deve ser por isso que ainda tem jogo rolando ali. Bolsonaro aparece com 50,03% dos válidos e Lula com 49,97%. Esta situação, até aqui, até essa hora, é uma virada em relação ao primeiro turno. Lula venceu em Minas Gerais no primeiro turno. Vamos ver como é que acaba a disputa por aí. São 6 décimos ou centésimos? São 6 centésimos. Exatamente. E isso ainda faltando aí pouco mais de 7% de urnas a serem apuradas. Aqui nós estamos falando de algo como 5.000 votos, mais ou menos, nesse momento. Vamos aos números nacionais de volta. Vamos lá, apuração Brasil. Agora passamos dos 97% das urnas apuradas. Lula tem 50,73% dos votos válidos e Bolsonaro tem 49,27%. Essa é a situação de momento. São 7h34 no horário de Brasília. Portanto, temos 2h34 desde o fechamento das urnas, num país de dimensões continentais, com comparecimento de milhões de eleitores às urnas. Este é o resultado. Em pouco mais de 2h30, os brasileiros já têm 97,23% de urnas apuradas. E logo, logo, deveremos ter o resultado que falta apenas nesse domingo de eleição em todo o Brasil, já que todos os estados já conheceram seus governadores eleitos e o que resta apenas agora é a definição, é a decisão da disputa da presidência da República. Nesse momento, Bonner, só para complementar o percentual com números absolutos, estamos falando de uma distância pouco inferior a 1.700.000 votos. E quando você falava sobre a nossa apuração, sempre é importante lembrar que não existe um país das dimensões do Brasil que apure com lisura, com transparência e no mesmo dia o resultado da sua eleição. Vamos ver como é que está a disputa pela presidência da República no estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro elegeu seu governador no primeiro turno
É um importantíssimo É um colégio estado eleitoral. muito importante. Porque está quase concluído, né, Quase Renata? concluída a apuração. É um estado muito importante, terceiro maior colégio, um estado em que Bolsonaro ganhou no primeiro turno, a base eleitoral dele é aqui. O governador reeleito em primeiro turno, Cláudio Castro, é do mesmo partido do presidente e esteve com ele presencialmente em atos de campanha, manifestou apoio a ele na primeira hora. E o que a gente vê nesse resultado quase concluído da apuração no Rio de Janeiro é que Bolsonaro conseguiu ampliar até um pouquinho a vantagem que ele teve sobre Lula no primeiro turno no estado. No momento, 56,52% dos válidos para Bolsonaro, 43,48% para Lula. Vamos ver Minas Gerais de novo? Vamos. Colégio eleitoral importantíssimo. Porque, como muitos analistas previam, muita atenção sobre Minas Gerais. Muita atenção sobre Minas Gerais. E olha o que aconteceu em Minas Gerais. Olha só, neste momento, Lula aparece à frente e não Bolsonaro, como estava da última vez que nós olhamos para Minas Gerais. Agora estamos falando de pouco mais de 93% das urnas apuradas. Lula aparece com 50,02% dos válidos e Bolsonaro com 40,98% dos válidos. Neste momento, Lula não tem em Minas a vantagem que ele teve no primeiro turno, de cerca de 6 pontos, mas ele está novamente na dianteira da apuração. Aí está, era a observação que a gente fazia sobre a diferença muito pequena e continua muito pequena, mas neste momento, faltando aí 6,8% de urnas a serem apuradas em Minas Gerais, é Lula quem está na frente. É absolutamente imprevisível dizer o que vai acontecer neste segundo maior colégio eleitoral brasileiro. Teve uma pequenina atualização desde a última vez que a gente mostrou, 50,03% para o Lula, 49,97% para o Bolsonaro, quase 93,5% das urnas de Minas apuradas. Neste momento, a gente pode olhar então para os números nacionais de novo, vamos sair de Minas Gerais. Vamos para a apuração Brasil. Isso. Como é que estão os números em geral? Apuração bem perto do fim no país, temos quase 98% das urnas apuradas. Lula, 50,75% dos válidos. Bolsonaro, 49,25% dos válidos. Mais de 1.730.000 votos de vantagem para o candidato Neste momento, Bolsonaro tem quase 57 milhões de votos e Lula tem pouco mais de 58.800.000 votos. Bolsonaro corrigiu aqui, um pouquinho mais de 57 milhões. De novo, 50,75, 49,25, isto dá 1,5%, não é isso? Posso dar uma passada rápida no nosso minuto a minuto? Ou aquela leve descolada aqui? Agora sim. Essas duas linhas contam a história da apuração absolutamente apertada. E agora eu volto para os números gerais, para os números nacionais. Lula, 50,75% dos válidos, Bolsonaro, 49,25% dos válidos. Só uma curiosidade, chamo aqui para a gente... Quase 1.750.000 votos de vantagem. Exatamente. Só para uma curiosidade, passo por aqui, a abstenção de 20,52% até aqui. Esse número ainda pode mudar um pouquinho. Mais avançadamente na noite nós vamos fazer a comparação com a abstenção do segundo turno de 18 e vamos ver em que patamar está isso. Mas, em linhas gerais, eu te digo que está mais ou menos em linha com o que foi a abstenção no segundo turno de 18. Esses são os números da eleição de segundo turno mais disputada. Mais acirrada, sem dúvida. Do país, sem dúvida. Esse é um número... Fica difícil até eu pedir para a Renata sair dessa tela, porque se sair dessa tela e a gente for ver qualquer coisa... Exato, dá que eu saio. Você sai da tela... Tem notícia. Porque assim, de minuto em minuto está havendo uma atualização, talvez até em intervalos menores. Exatamente. Né? Já estamos a quase 98% das urnas apuradas e está descolando um pouquinho. Agora, rapidamente, eu queria fazer uma observação, né? Com percentuais de apuração de urnas muito mais baixos, mas muito mais baixos, o Instituto Datafolha, por exemplo, fez projeções de vitória hoje.
Isso pode deixar a pessoa intrigada, mas tudo é questão de método estatístico. Exato. E nada se compara a uma disputa apertadíssima como essa que os brasileiros estão testemunhando. Sem dúvida. Este é um domingo histórico em todos os sentidos. Todo domingo de eleição no Brasil é um domingo histórico. Mas Exato. esse, especialmente, pelo grau de disputa dessa eleição, por tudo que esteve em discussão e em debate, e pelos números que os brasileiros produziram nas urnas nesse movimento democrático de eleição num domingo de segundo turno. Importante lembrar também que projeção existe em todo lugar, não existe só no Brasil. Claro. Né? Projeção é uma coisa, resultado de eleição é outra, mas em todos os países, os institutos que pesquisam, eles conhecem a amostra de um determinado lugar, seja um estado, uma cidade ou um país, e a partir dessa amostra eles têm condição de fazer essas projeções. De todo modo, a gente está dando aqui as duas coisas, a projeção, mas quando a gente canta o resultado é porque o TSE cravou. A gente pode se arriscar a sair dessa tela para ver Minas, mas eu não me responsabilizo. Ok, qualquer coisa foi culpa minha. Vamos lá. Minas Gerais, com quase 95% das urnas apuradas... Renata, me permita, Lógico. Eu vou interromper, eu vou ali tomar um gole d'água e volto. Então tá. Eu não tomei um gole d'água, cuida aí desse Então, enquanto tempo. isso, eu vou contando aqui que com quase 95% das urnas apuradas em Minas Gerais, Lula permanece à frente com um pouco mais de 50% dos votos válidos, 50,05%, e Bolsonaro tem 49,95% dos votos. A gente não vai cravar nada antes de esperar essa apuração tão apertada acabar, mas até aqui o quadro que vai se desenhando é: Bolsonaro conseguiu estreitar a vantagem que Lula tinha obtido em Minas Gerais no primeiro turno, mas até aqui não foi suficiente para ultrapassar, pelo menos a esta altura da apuração. Vamos para números gerais. Números gerais, Renato. Vamos, quase 98% das urnas apuradas. Lula tem 50,77% dos válidos e Bolsonaro tem 49,23% dos válidos. Vale a gente mencionar também os números absolutos. Lula acaba de ultrapassar a fronteira dos 59 milhões de votos. Bolsonaro tem pouco mais de 57 milhões e 200 mil votos a esta altura. A vantagem de Lula neste momento é de quase 1.800.000 votos, faltando ali... Menos de 2% das urnas para apurar. Exatamente. 1,96% de urnas a serem apuradas às 7h43 da noite de domingo. Lembrando que não há nenhuma indefinição com relação a disputas de governo de Estado. Os governos de Estado estão todos já consolidados. Tivemos projeções do Instituto Datafolha bem cedo, bem no início aqui da nossa programação, mas o TSE foi confirmando um a um os resultados e todas as urnas já confirmaram os estados que têm seus governadores novos a partir de 1º de janeiro ou os seus governadores reeleitos em segundo turno. Olha, se a gente tiver um segundinho antes de voltar para cá, eu posso mostrar o mapa dos candidatos, tá? Como é que está? Olha o número de estados para cada um. 14 para Bolsonaro, 13 para Lula. Vamos comparar com o primeiro turno. 14 para Lula, 13 para Bolsonaro. Qual que é a diferença? Ficou mais parecida do que Ficou estava. mais parecida do que estava. Amapá. Ficou mais parecida, exatamente. O Amapá é a diferença nesse momento. Ele foi para Lula no primeiro turno e está indo para Bolsonaro no segundo. Vamos ver como é que se terminou a apuração por lá. Estava muito, muito avançada, quase no fim, quando a gente passou por lá a última vez. Mas o grande estado desses estados pêndulo, que é Minas Gerais, nesse momento está sendo computado para Lula, como foi no primeiro turno, com a apuração quase, quase encerrada. 14 estados a 13, mas isso depende também do tamanho desses estados, obviamente. Exatamente. E aí você pode estranhar, mas nesse momento o candidato Lula está à frente do candidato Bolsonaro, só que o candidato Bolsonaro tem um estado a mais do que teve no primeiro turno. Porque Sim. É um estado com uma população pequena. E nós também precisamos considerar qual é o percentual da vitória de um sobre outro em cada um dos estados. Isso também vai influenciar para o cômputo geral de votos. Eu sei que isso é óbvio, mas a gente, às vezes, acompanhando a dinâmica de uma apuração como essa, pode esquecer, porque as coisas Sim. se confundem. O número de estados agora é maior do que antes, como é que ele pode estar atrás?
É isso, não se sabe. Uma vitória mais expressiva no primeiro turno e menos expressiva no segundo turno num determinado estado pode determinar uma vitória ao final das contas. É o que nós estamos acompanhando aqui. Vamos ver. Voltei para os números gerais, 1,58%, 1,58 ponto percentual de vantagem para Lula sobre Bolsonaro, neste momento em que mais de 98% das urnas já foram apuradas. Situação de cada um, Lula aparece com 50,79% dos válidos, isso corresponde a pouco mais de 59.200.000 votos, e Bolsonaro aparece com 49,21% dos válidos, isso corresponde a 57 milhões e pouco mais de 300.000 votos. É essa a situação neste momento. Dá 1.850.000 votos, mais ou menos, de diferença a favor do candidato do PT. Aí tem hora em que a gente para, olha para o número e diz, tá, agora a gente diz o quê? A gente fica esperando acontecer um número novo para poder ver que movimento aconteceu. Já concluímos. Aconteceu. Eu não quero nem falar de voltar para o assunto de governador, porque o assunto de governador está liquidado, a gente volta com complementaridades depois que a gente resolver essa questão aqui. Eu acho que está num daqueles momentos da disputa em que, se a gente tirar a atenção desse quadro, a gente pode perder, como disse você, qualquer atualização. Talvez uma coisa importante seja a gente lembrar, nesse momento em que a apuração está quase terminando, algumas das questões que estão aqui para ser respondidas nessa noite. Bonner. Vamos lá. Primeira questão, nós nunca tivemos uma virada em eleição presidencial. Falei mais cedo que é raro ter virada em segundo turno de maneira geral, mas na presidencial nós nunca tivemos. Você está se referindo aos dois que se classificam para o segundo turno? Quem vai em primeiro lugar, quem vai em segundo lugar. Essa inversão no segundo turno não é comum. Essa inversão no segundo turno, ela é rara de maneira geral, quando você considera as disputas para prefeito, para governador, e ela nunca aconteceu desde que foi instituído o segundo turno numa eleição para a presidência da República. Então, isso que nós estamos observando aqui. Se Lula confirmar esse resultado, o tabu será mantido. Se Bolsonaro romper esse resultado, essa virada teria acontecido pela segunda vez, né, pela primeira vez. Então, essa é uma questão interessante aqui para a gente observar na noite. Há várias que dizem respeito da situação do Lula, que dizem respeito à situação do Bolsonaro, mas isso a gente vai esperar cristalizar o resultado. E uma coisa que está pintando muito aqui, você está vendo pela dinâmica da nossa conversa com vocês, é que tudo caminha para ser mesmo a eleição decidida pela margem mais apertada. Que no momento é de 1,6 ponto percentual de Lula sobre Jair Bolsonaro. 50,8% dos válidos para Lula, 49,2% dos válidos para Bolsonaro. Acabou de ter uma atualização aqui nos números absolutos, 59 milhões e mais de 285 mil votos para o Lula, 57 milhões e mais de 417 mil votos para o Bolsonaro. É essa a situação no momento em que a gente tem muito pouca urna para apurar ainda. 1,62% de urnas a serem apuradas. Muito obrigada por ter feito essa conta, porque eu já ia parar. E essa fui eu mesmo que fiz. Eu estou até surpreso de ter conseguido fazer essa conta. É muito número na cabeça. E o que impressiona, né? E que se justifica, obviamente, o TSE não tem como declarar vitória. Eu também recebi ajuda. Uma cabeça que está melhor do que a minha acaba de me dizer 1.868.000 votos é, neste momento, o número absoluto da vantagem de Lula sobre Bolsonaro. O colégio eleitoral, não o colégio eleitoral, mas é a votação, por exemplo, de Bolsonaro num dos estados da região norte, que nós vimos algum dos colégios eleitorais estava dando a ele algo em torno disso em termos de voto. É muito impressionante. O que a gente estava falando aqui no começo. É raro um estado virar. Nós estávamos falando aqui até há pouco de virada de candidato, né? É raro um estado virar. A gente acabou de ver o Amapá, que é um pequeno estado da região norte, virar. Mas isso não necessariamente significa que o candidato que virou aquele estado vai ganhar a eleição, porque depende do número de votos que tem naquele estado e também depende, Bonner, da dinâmica que vai se estabelecer nos outros estados.
Como é raro ter virada, normalmente o que faz a diferença para um ou outro levarem no segundo turno é o movimento que eles conseguem fazer dentro do Estado. Sim. Consegue ampliar a vantagem, o outro consegue estreitar a vantagem do adversário, é isso que normalmente faz a diferença. E tem uma palavra que nós não usamos hoje, agora que eu me toquei disso. Desde o início dessa transmissão, nós não falamos nenhuma vez em abstenção. Exatamente. Embora a preocupação de ambos os candidatos, de ambas as campanhas, com esta questão tenha sido enorme ao longo de toda essa campanha aí de 3 semanas e quase 4 semanas. 4 semanas, nós falamos muito de abstenção. Muito, porque ela poderia ser decisiva Exatamente. Nessa eleição. E o motivo principal está aqui, as pessoas estão acompanhando conosco, é que numa disputa tão apertada, literalmente todo voto conta. Eu não tinha chamado ainda a nossa tela de abstenção, Bonner, porque a gente quer ver o resultado da eleição presidencial, mas nós temos aqui uma tela que compara a abstenção sempre segundo turno contra segundo turno, né? Em 14, 18 e 22. E isso, no final da noite, vai dar uma boa medida para a gente de se a abstenção cresceu, se ela ficou no mesmo patamar, se ela foi um fator relevante ou não foi. Eu só não quero sair daqui porque o grande suspense está aqui. Olha a diferença agora, já é de 1.900.000 votos. Quer dizer, desde as 18h46, quando o candidato Lula passou à frente, né? Ele abriu, desde então, 1.900.000 votos. As linhas que a gente veio acompanhando foram se separando e consolidando uma tendência de subida de Lula em relação ao opositor dele, Jair Bolsonaro. Isso com 98,56%. Mais de 98,5% das urnas apuradas, cantando essa diferença que você mencionou agora. Lula aparece com 50,82%. Pode começar de novo, Renata. Olha lá. Virou de novo. Exato. Virou 50,8%. Atualizou de novo. Cada vez que eu falo virou, tem gente que toma um susto e fala, ué, virou o quê? Não virou nada, gente. O númerozinho Aqui virou. A gente precisa falar, assim, em ritmo de locutor de futebol, porque a atualização está muito dinâmica. Chama o Galvão. 50,82% dos válidos para o Lula nesse momento, 49,18% dos válidos para o Bolsonaro neste momento, com a apuração caminhando muito para o final. Muito bem, 98,61% de urnas. Neste momento, a gente recebe a informação de que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva está saindo de casa. A imagem que está chegando para a gente aqui deve ser disso, é uma tentativa de registrar isso. Eu já identifiquei aí o candidato no meio da multidão. É uma tentativa heróica de registrar esse momento. É ele mesmo. Aí está o candidato Luiz Inácio Lula da Silva já sendo cumprimentado, Janja, a esposa, muita gente abraçando. Você que está em casa deve imaginar a dificuldade que é, neste momento, para se captar uma imagem de qualidade em meio a esse clima. Obviamente, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva sai para encontrar ali apoiadores, amparado nos números que a apuração está mostrando. 98,68% de urnas apuradas neste momento. Ele tem 50,82% dos votos contra 49,18% do adversário Jair Bolsonaro. Essas são imagens ao vivo do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, encontrando o apoiador. Ele está saindo de casa. Ou pelo menos tentando sair de casa, né? Imprensa toda ali reunida, você vê o trabalho dificílimo dos cinegrafistas, dos fotógrafos, todos aí precisando registrar um momento da saída do candidato, nesse momento do domingo em que se aproxima a conclusão da apuração dos votos do segundo turno da eleição presidencial.
De novo, voltando aos números, com 98,72% de urnas apuradas, Renata. A vantagem de Lula é de algo como 1.920.000 votos neste momento. Em termos percentuais, 50,82% dos votos válidos para ele, 49,18% dos votos válidos para Bolsonaro. Nós vamos nos aproximando, Bonner, de 99% das urnas apuradas. Falta muito pouco. A Justiça Eleitoral está apurando os votos, totalizando os votos. A gente só lembra que o Instituto Datafolha fez uma projeção da eleição nacional, como fez de vários estados. Como fez dos estados, todas se confirmaram. Ela fez a projeção da vitória do candidato Lula, mas os números oficiais, até o momento, não permitiram que o TSE anunciasse o resultado ou assumisse a vitória de qualquer dos candidatos. Esse é um dos motivos pelos quais a gente fica na nossa tela aqui, porque vai pintar na hora que o TSE cravar qual é o resultado da eleição. Exatamente. Você vai ver na tela, o vencedor vai ter o fundo azulado, como a gente viu acontecer com todos os candidatos a governos de estado que se consagraram hoje nas urnas em todo o Brasil. Essa é uma transmissão que nós iniciamos por volta das 17 horas. Nesse momento são 19h56 e o percentual de urnas apuradas é de 98,77%. Se algum brasileiro tiver dúvidas sobre a eficiência do sistema eleitoral brasileiro, talvez ele precise de consulta médica. Os números falam por si. Vamos deixar que os números falem por si. De novo, imagens ao vivo de São Paulo, com o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, cercado por apoiadores, pela imprensa. E a nossa câmera ali tentando registrar isso, né? Travou, né? Aí está. Às 19h57, Renata Lopretti chamando minha atenção para este momento. Você está vendo na tela, a cor pintou. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para um mandato de 4 anos. Será o terceiro mandato dele. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, Renata. Acaba de ser cravado, então, pelo TSE. Isso, Lula retornará para um novo mandato à frente da presidência. E nessa vitória do Lula, tem uma série de observações para a gente fazer. Primeiro... Imagens da Avenida Paulista, enquanto você fala, Renata. Não. Lula será o primeiro presidente, Bonner, a voltar para o cargo num outro momento, tendo sido eleito e chegado ao cargo nas duas passagens de forma democrática. O exemplo histórico que volta à mente das pessoas é o exemplo de Getúlio Vargas, mas vamos lembrar que no primeiro período Vargas comandou uma ditadura. Então, Lula é o primeiro a voltar ao Palácio do Planalto dessa forma, tendo passado por ele num outro momento. Lula será também, ao assumir o cargo, Bonner, o presidente mais velho a assumir o cargo. Ele acaba de fazer 77 anos, será essa a idade dele ao assumir a presidência. Foi confirmado nessa tarde aquilo que eu te falei, uma marca das disputas de segundo turno presidenciais. Lula confirmou o favoritismo. Nunca um segundo colocado conseguiu vencer a distância e prevalecer no segundo turno. Uma outra questão que é simbólica desta noite. Jair Bolsonaro é o primeiro presidente do Brasil que, tendo tentado a reeleição, desde que o Instituto da Reeleição foi estabelecido, todos os que tentaram se reelegeram. Fernando Henrique se reelegeu, Lula se reelegeu, Dilma Rousseff se reelegeu. Mesmo em meio a crises grandes. Mesmo em meio a crises grandes. Michel Temer não chegou a tentar a reeleição. Bolsonaro é o primeiro a tentar e a não conseguir se reeleger. Talvez isso possa ser explicado pelo estresse por que passou a democracia brasileira no período em que ele lá esteve, com atritos com o Supremo Tribunal Federal, e isso tenha se manifestado nas urnas, no fim das contas. Agora a gente vai olhar os números de novo para atualizar, enquanto você acompanha a festa em Brasília, na capital federal, né? A festa de apoiadores do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, com a vitória agora oficial, com números do TSE.
Nós temos 98,91% de urnas apuradas, Renata. Qual é o número deste momento? O número deste momento, Lula aparece com 50,83% dos votos válidos, Bolsonaro com 49,17%. Vou dizer exatamente o número absoluto de votos que cada um deles tem neste momento. Lula, 59.630.140 votos. Bolsonaro, 57.675.427 votos. Esses números sofrerão pequenos ajustes, porque falta pouco mais de 1% das urnas para apurar. No momento, 1.960.000 votos de diferença. Exatamente. Votos de diferença a favor do candidato Lula, que decretaram já a vitória, mas, como você disse, ainda pode se alterar, pode se aumentar até um pouquinho essa diferença. De novo, imagens da Avenida Paulista, você tem aí do alto o Museu de Arte de São Paulo à sua esquerda, ele vai sair de quadro agora. Esse é um ponto já tradicional de festividades em São Paulo, não apenas políticas, mas do futebol também. Vitória de time de futebol é aí, é na Paulista. Grandes manifestações foram vistas na Paulista nos últimos anos, nos últimos 20 anos. Todas as grandes manifestações políticas de São Paulo se deram na Avenida Paulista. Eu como paulista e paulistano, Renata também, nós nos lembramos de momentos em que as grandes manifestações em São Paulo se davam em outras localidades, se davam na Praça da Sé, no Vale do Anhangabaú. Exatamente. Você devia estar lá também, sem em 1984. Agora, uma coisa interessante do ponto de vista da segurança e das normativas da cidade de São Paulo, já tinha ficado estabelecido que a Paulista teria direito ou poderia ocupar e se manifestar na Paulista o eleitorado, os manifestantes do candidato vencedor, fosse ele qual fosse. Para quem não é de São Paulo ter uma ideia, aqueles acontecimentos de ontem, com a deputada Zambelli com arma em punho correndo atrás de um cidadão... Não muito longe daí. Não, 6, 7 quarteirões de distância. Não exatamente do MASP que nós estamos vendo, mas da Avenida Paulista, que se deu um pouquinho mais para baixo, que seria exatamente, no vídeo. Alameda aqui, né? Lorena, um pouquinho mais para baixo. Na Lorena, mas depois da Pamplona, para o outro lado. Mas, não enfim, é longe dali, você tem razão. Não é não. São alguns quarteirões. Para você ter uma ideia da gravidade do que se deu ontem em São Paulo. A situação, para quem é paulistano, aquela foi uma situação escandalosa, não é? Sim. E aí está, hoje, a Avenida Paulista com um clima completamente diferente do que essa região do Jardim Paulista viveu ontem. Hoje é um clima de festa dos seguidores de Luiz Inácio Lula da Silva, que está eleito presidente da República mais uma vez. A partir de 1º de janeiro de 2023, será Lula o ocupante do Palácio do Planalto. Não se sabe se ele vai morar no Palácio da Alvorada, como fez em seus 2 primeiros mandatos, mas para esse 3º mandato, sabe-se, ele estará ocupando o Palácio do Planalto como presidente da República. Essas imagens aí que nós estamos vendo tremendo em movimento, é o candidato Lula se encaminhando para a Avenida Paulista, para encontrar a multidão lembrando, lá. Lula, presidente eleito do Brasil, Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, vice-presidente eleito. Exatamente, Renata. A chapa Lula-Alckmin eleita para a presidência e vice-presidência da República. Eu estou sendo corrigido aqui, parece que o agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, não está indo para a Avenida Paulista, não. Ele está indo para um hotel de São Paulo, onde vai dar uma entrevista. Os manifestantes estão indo para a Paulista e provavelmente ele vai fazer primeiro a tradicional entrevista coletiva do eleito, sim, né? Sim. O que o país agora aguardará é saber se o atual presidente da República, derrotado nas urnas, Jair Bolsonaro, dará aquele telefonema para o vitorioso e reconhecerá a derrota, como disse a você, Renata, que faria em respeito ao resultado das urnas. Logo depois do debate que você mediu na sexta-feira. Sim. Renata Vasconcelos, minha querida Renata Vasconcelos. Do nosso time de Renatas. Eu sou um profissional de sorte, eu trabalho só com Renatas muito talentosas. Mas Renata Lopretti questionou o presidente Jair Bolsonaro ao fim do debate
sobre se respeitaria o resultado das urnas, fosse esse resultado qual fosse. Só para lembrar, os termos do presidente Bolsonaro, agora candidato derrotado, quem tiver mais votos leva, isso é a democracia. Quem teve mais votos é o cidadão que está dentro desse automóvel, se dirigindo para um hotel em que vai dar a sua primeira entrevista na condição de presidente eleito. Essas são imagens da Cinelândia, no Rio de Janeiro, e você vê lá, olha, tem um telão com as imagens também que mostram o movimento de Lula em direção ao hotel para essa entrevista coletiva, para esse primeiro pronunciamento já como vitorioso das eleições. Festa na Cinelândia, outro reduto, outro ponto importantíssimo, tradicional de manifestações políticas do Rio de Janeiro. E nós vamos vendo alternadamente as imagens. Você tem de novo Lula dentro do carro que o está levando para o hotel de São Paulo, para essa entrevista coletiva. Obviamente com a proteção da Polícia Federal, como tem sido já ao longo de toda a campanha. Essa é uma situação obrigatória. Um candidato à presidência da República tem direito à proteção da Polícia Federal. E nós vamos acompanhando. Olha, se eu não estiver enganado, ali é o cemitério do Araçá, em São Paulo, não? Sim. Ei, São Paulo, Sim. A memória não me traiu agora. Parece ser, portanto, é a Avenida Doutor Arnaldo e ele está indo em direção à Avenida Paulista. Com as bancas de flores ali, algumas abertas, outras fechadas. Gente, essa aí é uma das áreas dos pontos mais altos da cidade de São Paulo. Sim, chamado Espigão da Paulista. Isso, exatamente. Ele está numa linha nessa avenida que está levando para a Avenida Paulista. Pode ser que o hotel seja nas imediações. Lá, seja por lá. Mas ele está indo em direção à região da Avenida Paulista. O hotel fica lá, é por isso que ele está indo para essa área. Então, ali atrás tem um cemitério famoso em São Paulo, aquele muro branco que você acompanha ali é de um cemitério. Ele vai passar daqui a pouquinho, você não vai ver porque vai estar atrás da câmera, ele vai passar na frente do INCOR. Neste momento, ele está passando na frente do INCOR e vai se aproximar ali de uma espécie de um mergulhão e dá acesso à Avenida Paulista. Não fez isso porque estava fechado o acesso. Fechado o acesso. Ele vai indo então para a Rua da Consolação. Exatamente. Nessa altura do campeonato, eu e Renata Lopretti somos narradores de praticamente um Galvão Bueno. Dois. Né? A gente está narrando olho nas imagens e outro olho aqui nas últimas atualizações do nosso telão. Eu estou vendo aqui 99,2% das urnas apuradas. Lula, já presidente eleito do Brasil, anota 50,85% dos votos válidos. Bolsonaro, atual presidente, derrotado no segundo turno, 49,15% dos votos. E olha, isso aí parece ser Alameda Santos, se ele não tiver feito uma curva de... Alameda Santos, com certeza. Alameda Santos, pronto. Alameda Santos. Essa Alameda Santos é a primeira paralela à Avenida Paulista. Aquela festa que você estava vendo na Avenida Paulista é a alguns quarteirões do ponto em que está Luiz Inácio Lula da Silva, na primeira paralela à esquerda dele. Então, agora parou, né, o carro. Então, o hotel em que ele vai conceder a entrevista coletiva vai ser na Alameda Santos, ali na região dos Jardins, em São Paulo. De novo, essas são imagens do Museu de Arte de São Paulo. Esse hotel fica a poucos quarteirões dessa imagem do MASP que a gente está vendo. Ele vai para o Hotel Intercontinental. Ele está, eu diria que a uns 4 quarteirões desse local. Exato. E isso deve deixar você que não é paulistano muito impressionado com a minha noção, já que eu moro no Rio de Janeiro há tantos anos, mas a Renata Lopretti está apoiando esta minha informação. Não, então, mas ele não parou ainda não, ele continua em movimento, né? Eles ainda estão avançando ali, ainda pela Alameda Santos. Esse hotel, se não me engano, fica na própria Santos, eu acho. Pois é, não sabe em que altura dela. Confesso que aí... Um pouquinho mais adiante. Olha a impaciência do motorista. Dá vontade de dizer, meu amigo, foi uma vitória eleitoral, meu amigo. Tem que ter paciência, é assim que funciona. Você está em São Paulo. Exato. É domingo à noite, as pessoas vão comemorar, os eleitores de Lula vão comemorar. Nessa rua, nesse momento, se tiver gente triste, não está na rua, porque não é louco.
cara pode ser triste, mas não é louco de ficar na rua quando passa o séquito do presidente eleito. Passando pelo Conjunto Nacional, nesse momento, pelos fundos do Conjunto Nacional. Isso. O Conjunto Nacional, que fica na esquina da Rua Augusta. Entre Augusta e Padre João Manuel. Exatamente. Ele está... Aí o trânsito realmente... Aí eu acho que pode ser comitiva presidencial, pode ser um simples mortal, aí está quase sempre desse jeito. Olha, e ainda deu sorte de o campeão da Libertadores ser o Flamengo. Exato. E não ser um time de São Paulo, Exato. Porque podia juntar as festas na Paulista tranquilamente. Mas você vê que alguns dos manifestantes já estão na própria Santos. É. Latinha de cerveja na mão, virou festa, é isso. Gente, quando a gente fala em festa da democracia, é disso também que a gente fala, não só disso, mas é disso também. É o cidadão ver que o seu esforço de apoio a um candidato, depositando na urna um voto democraticamente, num sistema que é absolutamente correto, confiável, exemplo para o país inteiro, esse cidadão vê o seu esforço recompensado com a vitória do candidato que ele escolheu e que vai assumir o cargo que ele quer que assuma, a presidência da República. Isso vai se dar no dia 1º de janeiro do ano que vem e é a última vez em que uma posse presidencial vai se dar no 1º de janeiro. Porque alteraram a legislação para escapar ali da festa do final do ano. É uma bizarrice brasileira essa da posse em 1º de janeiro. Mas... Não foi sempre assim, mas já é há algum tempo. Exato. Assim. Assim, já há bastante tempo. A primeira posse do Lula na presidência foi assim, por exemplo. Lembrando que essa foi a nossa 9ª eleição presidencial desde a redemocratização. Olha, agora... Perdão, ele está passando na área, eu acho que é na área do Trianon. Sim, aqui à direita, onde tem essa parte com mais vegetação, ele está passando pelo Trianon, ainda na Alameda Santos. É um parque muito bonito de São Paulo, bem no coração ali dos jardins. O trânsito realmente está difícil. A gente tem imagens da Cinelândia para acompanhar? A gente tem. A gente tem imagens, isso é no centro do Rio de Janeiro, gente, é outro local tradicional de manifestações políticas, de celebrações de natureza política. Nessa cidade que já foi a capital federal. Nós temos imagens de Brasília também, porque tem festa em Brasília. Vamos ver se a gente consegue, de novo, ver como é que está em Brasília. Não temos Brasília no momento? Temos. Temos Brasília. Tem menos gente nessa imagem. Essa imagem não mostra multidão grande. A gente vê multidão mesmo, já concentrada na Avenida Paulista, à espera de mais gente para comemorar. Ali as portas se abriram de um dos carros, mas não desceu ninguém, não. Vocês estão vendo as motocicletas acompanhando, são motocicletas também de equipes de cinegrafistas. Aí os seguranças correndo. Pode parecer meio preocupante, meio assustador, mas é assim que funciona mesmo. Exato, É a segurança do presidente eleito do Brasil, gente. É assim que funciona. A segurança tem que necessariamente estar nessa correria e, ao mesmo tempo, Avenida Paulista. A Paulista. Você falava antes, Bonner, dessa parte mais literal de festa, fazer parte da chamada festa da democracia. E isso é verdade. E eu estou pensando aqui, enquanto você narra, a importância de qualquer partidário, de qualquer candidato, ter a liberdade de manifestar a sua opinião, o seu apoio, sem sofrer nenhum tipo de constrangimento. De novo, um momento ali digamos, de estrangulamento do trânsito, né? Porque os apoiadores estão festejando aí a passagem do presidente eleito. Ele certamente aí já está nas proximidades do hotel, né? Olha lá. Luiz Inácio Lula da Silva abriu ali o teto solar do automóvel que o conduz para a entrevista coletiva no Hotel de São Paulo, recebendo cumprimentos de eleitores, de cidadãos que estão celebrando sua vitória nesse segundo turno da eleição presidencial de 2022.
Esse é um momento de congraçamento do candidato eleito agora. E daqui a pouquinho ele vai ter oportunidade de se dirigir aos brasileiros já na condição de presidente eleito pela primeira vez, diante da presença da imprensa nacional e internacional, certamente, enquanto a Avenida Paulista vai recebendo mais e mais apoiadores para celebrar o resultado da eleição presidencial. São imagens ao vivo de São Paulo, às 8h15 da noite deste domingo, em que a democracia brasileira consagrou Luiz Inácio Lula da Silva e o elegeu para o seu terceiro mandato como presidente da República. Você acompanhou na Globo desde as 5 da tarde, no Fantástico, a apuração dos votos e pôde comprovar a rapidez com que todo esse processo se deu, governador a governador, estado a estado, até esse resultado que nós anunciamos ainda há pouco aqui. De novo, imagens da Avenida Paulista. E como eu disse, não apenas a Avenida Paulista é um centro de celebração frequente, mas este ponto especificamente dela, diante do Museu de Arte de São Paulo, esse projeto da arquiteta Lina Bobardi, que teve durante muitos anos o maior vão livre Sim. de que se tem notícia na arquitetura mundial. Eu não sei se isso já foi superado. Não vou nem me arriscar nessa área, Bonner, mas uma coisa interessante é que tanto é assim que normalmente quando se calcula as multidões, o número de manifestantes na Paulista, que é sempre um cálculo difícil de fazer, as pessoas normalmente pegam a partir do MASP para lá e para cá e fazem uma conta mais ou menos de quantos quarteirões de pessoas se tem na Paulista, mas sempre a partir do MASP. Eu acho que o público está habituado a ouvir esse tipo de comparação ou de informação, né? Nas grandes manifestações, mesmo manifestações do presidente Jair Bolsonaro. Já aconteceram na Paulista também. Aconteceram na Paulista também. E como você falou, para quem não é de São Paulo acompanhar, nós estamos falando assim de paralelas. As imagens dos manifestantes no MASP, elas estão na própria Avenida Paulista e o comboio do presidente eleito está trafegando pela Alameda Santos, que é uma paralela exata a um quarteirão de distância da Paulista. Agora eu acho que a essa altura ele já ultrapassou o ponto do MASP, né? Já. O MASP ficou para trás alguns quarteirões. Agora sim, ele chegou ao hotel em que vai fazer o seu pronunciamento à imprensa e nós estaremos aqui para transmitir, obviamente, a palavra do presidente eleito. Você vê que os carros que entram no comboio são carros da Polícia Federal, é a Polícia Federal que faz a segurança dos candidatos a presidente, tem um time destacado desde o início da campanha oficial que acompanha o agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Alguns dos agentes, inclusive, Bonner, são agentes que o acompanhavam no tempo do Planalto. Da presidência. Da presidência, outros não, porque sempre há uma renovação, mas com todos os candidatos e agora com os finalistas no segundo turno, existe um trabalho formal da Polícia Federal de fazer o acompanhamento dos candidatos. Essas imagens são de Brasília. Brasília, ao vivo, na tela da TV, com a celebração da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nesta eleição presidencial de 2022. Brasília, que será, a partir de janeiro, novamente o endereço de Lula. E a Avenida Paulista, você vai acompanhando a densidade ali de manifestantes, naturalmente vai crescendo ao longo do tempo, né? À espera. A gente não sabe se ele vai para Paulista, né? Isso foi anunciado? Eu acho que não foi anunciado ainda, não. Não sei se a organização do ato na Paulista anunciou, mas previamente não havia nenhum anúncio nesse sentido. Muito Anunciava-se apenas que ele acompanharia a apuração em São Paulo e que falaria com a imprensa depois. Correto. E muito provavelmente haveria embaraços de natureza de segurança. Cinelândia agora, é isso?
Cinelândia no Rio de Janeiro, também celebrando a vitória, para a alegria dos vendedores de pipoca e churros. E no Rio de Janeiro não tem singular, no Rio de Janeiro os churros... eu quero um churros, diz o carioca. Isso é uma surpresa para um paulistano como eu, mas enfim, já me habituei depois de tantos anos. Voltamos para a Paulista, olha lá. Essa é uma imagem muito bonita da Avenida Paulista, do alto, à noite. É uma imagem que é sempre um carinho para os olhos quando a gente vê como uma manifestação de defesa dos valores da democracia, que é o que está acontecendo neste momento. Esse tipo de celebração é um afago para todos, né? E aí não importa quem tenha sido o candidato da eleição a vencer. O importante é quando isso se dá como uma celebração de uma vitória nas urnas, pelo sistema democrático. Celebrar a democracia é muito saudável. Olha, agora mudamos a Fortaleza. Fortaleza na sua tela. Lembrando que o Nordeste brasileiro foi importantíssimo. E essas imagens são importantes e nos dão a oportunidade de lembrar, a partir da imagem de Fortaleza, que foi no Nordeste que Lula colheu a sua maior vitória, a única região em que ele venceu como um todo, né? E é uma região muito importante, concentra o segundo maior eleitorado do país. E ele lá fez uma diferença muito expressiva, Bonner, que permitiu a ele compensar a vantagem de Bolsonaro em outras regiões. Lembrando que, além desse resultado no Nordeste, foi muito importante, essencial para a vitória de Lula, conservar o estado de Minas Gerais, ainda que por uma vantagem menor do que a que ele obteve no primeiro turno. E é curioso que você destacou, essa foi uma vitória do candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, com o candidato a vice, Geraldo Alckmin. E esta chapa passou por momentos difíceis no início. Primeiro, diante de um certo ceticismo de parte dos analistas políticos sobre o sucesso de uma empreitada dessa natureza, da junção de dois políticos que tinham um passado de rivalidade muito acentuado. E, em segundo momento, a dificuldade para vencer resistências, inclusive dentro do PT, a um candidato tucano, um ex-tucano. Exatamente. Lembrando que Geraldo Alckmin, na origem, era do PSDB. Como político do PSDB, ele foi o governador que mais tempo ficou no cargo em São Paulo. E ele saiu do PSDB e foi para o PSB exatamente para poder estar nessa aliança com Lula. Uma aliança que desde sempre, inclusive para vencer essas resistências às quais você se referia, voltamos para a Cinelândia agora. Sim. Para vencer essas resistências, Lula sempre disse que ele estava de fato procurando um diferente, ele estava procurando unir diferenças, agregar a chapa dele. Geraldo Alckmin foi para o PSB. Como PSB, como vice, ele agora vice-presidente eleito do Brasil. Ele, Geraldo Alckmin, vale lembrar que já disputou a presidência uma vez, inclusive contra o próprio Lula, em 2006, quando Lula foi reeleito e Alckmin foi candidato pelo PSDB. Essa é uma qualidade do agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, reconhecida pelos seus maiores adversários, que é a sua capacidade enorme de articulação política. Eu me lembro, então, ao ser entrevistado no Jornal Nacional, quando questionado sobre essa dificuldade que eu mencionei de o então candidato a vice na chapa dele, Geraldo Alckmin, ser aceito pelo PT, a resposta do então candidato Lula foi: olha, eu estou até com ciúme. Eu me lembro desse trecho. Do Alckmin, porque o pessoal do PT adora ele. E eu me lembro desse trecho. Ele disse que ele já não tinha problema nenhum, está tudo resolvido. Essa é uma característica de Lula, né? Ele articular politicamente, conseguir
aparar arestas. Essa é uma capacidade que ele tem. Não é o único político brasileiro famoso por esta qualidade, mas certamente é uma qualidade dele reconhecida por muitos dos seus adversários. E, de fato, Bonner, o plano do Lula, a ideia do Lula desde o início, não era uma expectativa de que o Geraldo Alckmin trouxesse votos para a chapa. Embora ele tenha sido votado mais de uma vez com votação muito expressiva para ser governador de São Paulo, como eu observei mais cedo aqui olhando os votos, é um estado em que, especialmente no interior, Bolsonaro está muito forte, mas o Alckmin agregou um outro tipo de valor à chapa. Olha, quem falou sobre as eleições ainda há pouco foi o presidente da Câmara, Arthur Lira. Vamos ver. O Brasil deu mais uma demonstração da vitalidade da sua democracia, da força das suas instituições e de nosso povo. A vontade da maioria manifestada nas urnas jamais deverá ser contestada e seguiremos em frente na construção de um país soberano, justo e com menos desigualdades. As urnas já haviam falado em 2 de outubro passado, quando apontou que quer um Brasil no caminho das reformas, de um Estado menor e mais eficiente. Esse recado foi dado e deverá ser levado a sério. Ao presidente eleito, a Câmara dos Deputados lhe dá os parabéns e reafirma o compromisso com o Brasil, sempre com muito debate, diálogo e transparência. É preciso ouvir a voz de todos, mesmo divergentes, e trabalhar para atender às aspirações mais amplas. É hora de desarmar os espíritos, estender as mãos aos adversários, debater, construir pontes, propostas e práticas que tragam mais desenvolvimento, empregos, saúde, educação e marcos regulatórios eficientes. Tudo que for feito daqui para frente tem que ter um único princípio: pacificar o país e dar melhor qualidade de vida ao povo brasileiro. Da mesma forma que reafirmamos a lisura, a estabilidade e a confirmação da vontade popular, não podemos aceitar revanchismos ou perseguições, seja de que lado for. Agora é olhar para diante, debater nas instâncias legítimas e democráticas, restabelecer o respeito e autonomia dos poderes e avançar para melhorar a vida de todos, principalmente daqueles mais vulneráveis. A Câmara dos Deputados estará sempre cumprindo o seu papel crucial de casa do povo brasileiro para que possamos discutir e definir as questões importantes para o país. Viva a democracia e viva o Brasil. Muito obrigado. Viva a democracia. A palavra do presidente da Câmara é importante num momento como esse. Ele que é aliado do presidente Jair Bolsonaro e chamava atenção a presença também do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, Sim. ali presente junto do presidente da Câmara, né? Bonner, eu acho que tem pelo menos 2 recados bem importantes aí na fala do presidente da Câmara, que, vamos lembrar, pela natureza do cargo dele, é o segundo na linha de sucessão da República. Primeira coisa que o Arthur Lira está dizendo com todas as letras: o Congresso, a presidência da Câmara, o Parlamento está fora de qualquer aventura que busque questionar o resultado nas urnas, que ele, Arthur Lira, acabou de referendar e de reconhecer que é absolutamente limpo e legítimo. Esse é o primeiro recado dele. E o segundo recado, que também é bem interessante, Bonner, o Lira, como você disse, faz parte do grupo político do presidente Jair Bolsonaro, embora já tenha estado de outros lados. Ele faz parte do Centrão. Então, ele está mandando um recado também para o presidente eleito, para dizer o seguinte: olha, tem aqui um parlamento que foi eleito no primeiro turno e esse parlamento também precisa ser respeitado. E esse é um recado interessante, Bonner, que permite a gente analisar
que o Lula voltará à presidência numa circunstância muito diferente daquela de 2002, 2003, quando o PT elegeu uma bancada de quase 100 deputados e tinha uma situação mais dominante na Câmara, né? O PT elegeu uma bancada expressiva agora, mas quem está com a faca e o queijo na mão no Congresso nesse momento é o partido do Arthur Lira, o PL do presidente Jair Bolsonaro, os Republicanos, e o Arthur Lira também está dizendo, vai ser preciso se entender com a gente. Olha, essas são imagens do Recife. Você viu Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, agora a capital de Pernambuco, com a multidão se reunindo aí para celebrar o resultado das urnas e a vitória de Lula na disputa presidencial. À medida em que o tempo vai passando, vai crescendo a expectativa da manifestação de algumas personalidades da República, né? Então, o presidente da Câmara, obviamente, estava sendo esperado aí. De novo, São Paulo. É bem provável que o presidente do Senado, porque é o presidente do Congresso, faça a mesma coisa. Mas, neste momento, aguarda-se a posição do presidente Jair Bolsonaro após a derrota na eleição. Nós vamos aguardar a manifestação dele. De novo, imagens do alto da Avenida Paulista, ali na frente do Museu de Arte de São Paulo, sabendo que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, dentro de mais alguns instantes, deve conceder uma entrevista coletiva ou, ao menos, deve fazer um pronunciamento, já na condição de presidente eleito, num hotel que fica aí nas imediações. Rio de Janeiro. Estamos todos acompanhando aí a reunião de apoiadores de Lula, de eleitores satisfeitos com o resultado dessa eleição presidencial em diversas capitais do Brasil. Mas, obviamente, é em São Paulo que a manifestação de, digamos assim, de festa, as festividades devem ser maiores, né? Esse é o berço político de Lula, é a maior metrópole brasileira, embora o presidente Jair Bolsonaro tenha obtido nas urnas a vitória no estado de São Paulo. A vitória no estado de São Paulo, e aliás é uma coisa bem interessante de colocar, a vitória do Bolsonaro em São Paulo praticamente se espelha na vitória de Tarcísio de Freitas para o governo de São Paulo. O Tarcísio conseguiu se eleger governador praticamente com a mesma vantagem que Bolsonaro teve no estado, o que mostra, Bonner, a interdependência dessas duas candidaturas, né? Tarcísio, ex-ministro de Bolsonaro, feito candidato por Bolsonaro, conseguiu prevalecer em São Paulo, foi um estado em que Bolsonaro ganhou. E voltando ao Arthur Lira, enquanto você falava dele, eu me lembrei também de observar, Arthur Lira está dizendo também, de uma maneira subentendida, o seguinte, olha, o parlamento está aqui e reeleito. E eu me lembrei o seguinte, este foi um ano, 2018, Bonner, com uma taxa de continuidade de reeleição na Câmara e no Senado. No Senado é um caso um pouco diferente, só renovou um terço, mas na Câmara, um ano de muita continuidade, de muita reeleição. Nós vimos aqui hoje, esta noite, que para os governos estaduais também teve muita reeleição, muita continuidade. O que quebrou o padrão? A eleição nacional, que não foi de continuidade, foi de ruptura. O eleitor optou pela mudança na eleição nacional. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já está no hotel, como nós tínhamos informado há pouco. A gente viu aquela movimentação aí de carros dobrando à direita na Alameda Santos ali e parando, né? Ele já está no hotel em que ele vai fazer o pronunciamento dele. Nós vamos aguardar mais alguns instantes aí até que tudo esteja pronto para esse pronunciamento. E você vai ver, claro, aqui na Globo, a palavra do presidente eleito, né? Impossível não lembrar, 20 anos atrás, na primeira vitória de Lula, o que ocorreu, né, também em termos de festividade de apoiadores dele. Foi na Paulista e a Paulista foi tomada de gente. 20 anos se passaram. Vamos aproveitar, Bonner, enquanto a gente vê, voltamos com imagens da Cinelândia. Sim.
E enquanto isso, eu aproveito para dizer que nesse momento nós temos 99,70% das urnas brasileiras apuradas. E com esse tanto, quase no finzinho, a situação é a seguinte: Lula tem 50,88% dos votos válidos e Bolsonaro 49,12%. Falando em termos absolutos, em número absoluto de votos, Lula obteve até aqui 60 milhões, olha, já mudou um pouquinho, 60.144.431 votos e Bolsonaro 58.053.463 votos. Não, mais de 2 milhões e 90 mil votos, mais ou menos. Acho que é isso. É mais ou menos isso que dá. 2 milhões e 91 mil votos, mais ou menos, a favor de diferença, do candidato. Sim. O que vai confirmando o que a gente veio apontando ao longo da apuração. É essa a diferença mais estreita que nós já tivemos numa eleição presidencial. É muito apertada. E agora nós temos imagens de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, esse estado tão importante para quem quer que queira se eleger presidente da República. Estão aí os apoiadores de Lula festejando a vitória nas urnas neste domingo de segundo turno de eleição presidencial. E quando a gente fala vitória mais estreita, Boneto, tem algumas razões para isso, e uma delas é outro ineditismo de 2022. Pela primeira vez, você tinha um presidente disputando com um ex-presidente. E toda vez que você tem um presidente disputando no cargo, ele está em situação de tomar medidas, de olho na eleição. É sempre vantajoso, ele tem a máquina. Exatamente, ele tem a máquina na mão. Então, isso ajuda a explicar muito da recuperação do Bolsonaro na reta final e outras coisas típicas de quando tem alguém no cargo concorrendo. Exato. Quando começar o próximo ano e o presidente eleito e sua equipe analisarem as contas públicas, é que o Brasil terá uma noção mais precisa Esse é um dado de realidade. Esse é um dado de realidade. Todos os economistas podem variar de opinião sobre muita coisa, mas todos indicam que o que foi empenhado na reeleição cobrará um preço elevado das contas públicas em 2023. As PECs. De novo, então, imagens aí. Estamos em Belo Horizonte, não? Não, é Rio de Janeiro de volta. Inverteu o ângulo, eu já me perdi. É Rio de Janeiro. Você viu São Paulo, Rio, Belo Horizonte, você viu Recife, Brasília, Fortaleza. A Globo mostrando a festa de apoiadores de Lula com a vitória obtida nas urnas neste domingo. Você já ouviu aqui também na Globo a primeira autoridade do Legislativo a se manifestar sobre o resultado das urnas, que foi o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ricardo Barros, deputado que é líder do governo na Câmara, estava ao lado dele durante o pronunciamento, o que também é significativo numa noite como essa. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, parabenizou Lula numa rede social. A mensagem dele foi a seguinte, abre aspas, parabéns Lula pela vitória, venceu a democracia, venceu o Brasil, fecha aspas. Fernando Henrique Cardoso, que apoiou Lula no segundo turno da eleição, e também com um discurso em defesa da democracia brasileira, os dois que têm também um histórico de disputa política e de rivalidade enorme. Lula disputou com ele e perdeu 2 vezes, em 94 e 98. Embora, se nós voltarmos às origens, né, ao início da vida política, digamos assim, de Luiz Inácio Lula da Silva, ainda como líder metalúrgico, Fernando Henrique Cardoso, então um político jovem, estava ali ao lado dele também. Né? Sim, eles tiveram aproximações e afastamentos. Lula apoiou lá atrás a candidatura do Fernando Henrique para o Senado. Sim, a história dos dois é uma história que se confunde com a redemocratização do Brasil, certamente.
E neste momento você acompanha pelo casario colorido Cris, fala comigo. Salvador, capital da Bahia. Cris. A Bahia que elegeu o governador petista. Jerônimo Rodrigues. Bahia terá o seu 5º mandato de governador sob o PT. Teve 2 gestões de Jacques Wagner, 2 gestões de Rui Costa, que está concluindo o 2º mandato, e agora Jerônimo Rodrigues é o governador eleito. A Bahia, como todos os estados do Nordeste, importantíssima na vitória de Lula, mas, obviamente... Curiosidade sobre o primeiro turno, Bonner, Vanderlei, um município baiano, perto de Barreiras, ali, meio no centro do estado, perto da Chapada Diamantina, deu ao Lula a maior vitória percentual do país no primeiro turno, 96% dos votos. É muito impressionante. Não, e a importância estratégica da Bahia, porque o Nordeste todo votou em Lula e ganhou no Nordeste inteiro, levou toda a região, os 9 estados no primeiro turno, repetiu o feito no segundo turno, mas a Bahia é o 4º maior colégio eleitoral brasileiro, então o peso dela numa vitória do Lula é enorme, é importantíssimo, foi importantíssimo para ele. E isso se dá também com festa, né, na capital, Salvador, nessa noite de domingo. De novo, o Rio de Janeiro. E essas pessoas que estão se reunindo no momento, elas estão na expectativa das palavras do presidente eleito, né? Certamente haverá transmissão ali, deve ter telão, som, imagem, para essas pessoas poderem acompanhar, certamente, o agradecimento de Lula pelos votos obtidos. E alguns compromissos que ele possivelmente assumirá e que não deverão surpreender ninguém, porque ele assumiu compromissos publicamente há poucos dias, com 13 tópicos num documento, né? Aproveitando que você falou da Bahia e do Nordeste, nos próximos dias a gente ainda vai fazer muitas análises de como o voto se deu por faixa de renda, de escolaridade, homens e mulheres, uma série de questões. Mas na noite de hoje, todo mundo pode ter certeza. A vitória de Lula se deve ao tamanho da diferença que ele conseguiu colocar no Nordeste e ao fato de que, mesmo por uma margem menor, ele conseguiu conservar a vitória em Minas Gerais. É isso que explica o resultado dessa noite. Aí está, a análise da Renata Lopretti, que acompanha isso todos os dias de perto com 2 lupas, porque vai que uma delas embace, né, Renata? Tem essa aqui embaçou, aí ela tem outra lupa para ficar vendo. E é isso que explica esses comentários tão precisos da minha colega Renata. Temos aí agora os comentários da senadora Simone Tebet. Simone Tebet, que concorreu à presidência no primeiro turno e que prontamente se manifestou em apoio ao candidato Lula, até cobrou o partido. Ela disse: vocês eu não sei, mas eu já sei o que vou fazer. Ela postando ali. Vamos ver qual dessas... A primeira delas: obrigada, Brasil. As urnas falaram. Venceu a democracia e a verdade. Viva o povo brasileiro. Meus parabéns, presidente Lula. A hora é de comemorar, porque amanhã vai ser outro dia. E os likes ali já somam 83.900. Essa manifestação de Simone Tebet, essa é a Avenida Paulista, de novo em São Paulo, que a gente está acompanhando, se enchendo de gente. Olha o movimento de gente chegando ali. Mais gente chegando a pé. Domingo é dia de fechar a Paulista para... Ela fica aberta apenas para pedestres. Exatamente. Né? E então o dia já combina com esse tipo de manifestação. Bonner, você mostrava há pouco os tweets da senadora Simone Tebet. Tem uma máxima na política que diz que você pode ganhar perdendo ou perder ganhando. Tudo depende de você sair de uma eleição maior ou menor do que você entrou. Nesse sentido, quando a gente fizer o balanço de quem ganhou e quem perdeu em 2022, a senadora Simone Tebet certamente sairá entre as pessoas que cresceram na eleição, não só pela campanha que ela fez,
mas pelo que você disse, ela resolveu tomar uma posição que ela considerou correta, independentemente do partido, deixando claras as diferenças que ela tem com o agora presidente eleito Lula, de posição sobre vários temas, e, no entanto, ela se jogou verdadeiramente na campanha do segundo turno. A migração dos votos que foram do primeiro turno da Simone mostram que ela conseguiu converter boa parte desses votos para Lula, e ela teve um papel importante no segundo turno. Importante anotar. Sem a menor dúvida, era possível vê-la acompanhando o então candidato Lula diversas vezes em manifestações. Você falou do ex-presidente Fernando Henrique, agora a gente tem um apoio, um parabéns importante aqui. O presidente americano Joe Biden fez uma declaração agora há pouco. Em nota, Biden diz que congratula Luiz Inácio Lula da Silva por sua eleição como próximo presidente do Brasil em eleições livres, justas e confiáveis, e diz que espera em breve trabalhar com Lula para continuar a cooperação entre os dois países nos próximos meses e anos. Manifestação do presidente dos Estados Unidos. Bonner. Aí está o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, atrás dele a esposa, Rosângela, Janja, né? A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, está ali também. Simone Tebet. Simone Tebet. Se não me engano, é ela de azul ali. É ela, também, sim. Né? Dilma logo atrás da Simone Tebet. É ela, Simone Tebet, também apoiadora de Lula, essa que nós acabamos de mencionar Geraldo aqui. Alckmin aparecendo ali ao fundo agora. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Deputado André Janones, ali mais à direita. Figura importantíssima nesse segundo turno, né? Janones teve uma posição de enorme destaque senador nas redes eleito Wellington sociais. Dias, senador Fábio Pelo Contarato. Piauí, né? Uhum. Fábio Contarato. Isso, Paulinho da Força. Parlamentar que se destacou também na CPI da Covid. Deputado Rui Falcão, atrás o senador Humberto Costa, Gabriel Chalita. O que mostra o tamanho da... Senador Randolfo Rodrigues. O que mostra o tamanho das alianças Guilherme constituídas Boulos. nessa candidatura, né? Deputado José de Guimarães. Quase as lágrimas. Quase não. Agora já está as lágrimas. Ex-ministro, ex-chanceler Celso Amorim. João Campos, atrás do Celso Amorim. Prefeito de Recife, filho de Eduardo Campos. Muitas pessoas emocionadas ali, não é? Muitas pessoas emocionadas com esse momento. Lu Alckmin ao lado do vice-presidente eleito. Boa ideia. Você que está em casa tem que se colocar na situação do presidente eleito para tentar entender o que se passa na cabeça e no coração de Lula neste momento. 20 anos depois da sua primeira eleição para a presidência. Ex-ministro Alexandre Padilha, ex-ministro Luiz Mercadante. Ex-integrantes de governos petistas, um ex-parlamentar, o senador Mercadante também. O presidente eleito recebendo alguma ligação muito importante. É isso que eu ia falar. Para ele pegar a ligação nesse momento é muito importante. Eu vou Vamos contar apurar. aqui que em 2002, na eleição de Lula, ele concedeu ao Jornal Nacional uma entrevista no dia seguinte, numa segunda-feira em São Paulo. Eu fui entrevistá-lo em São Paulo. E aí, depois da entrevista, ele disse, eu não vou imitar Lula aqui, tá certo? Tá bom. Eu sou um grande imitador de Lula, eu não vou fazer Mas essa é uma falsa apuração modéstia, séria. mas isso eu não vou fazer aqui, não adianta. Mas ele depois da entrevista, ele ia conceder entrevista para a dona do jornal Washington Post, numa sala da Globo. E a caminho, ele disse assim, eu não vou imitá-lo, ele disse assim, rapaz, eu estou recebendo o telefonema de primeiro-ministro do Canadá. É tanta gente. Vamos ouvir a voz dele agora. Vamos cumprimentar
cada companheiro, cada companheira que está aqui atrás, que tiveram um papel importante nessa campanha, sobretudo as pessoas que vieram no segundo turno, como a companheira Simone, que foi candidata pelo PMDB. A nossa companheira Elisiane, a nossa querida senadora do estado do Maranhão, que me ajudou muito. Os outros aqui são todos marinheiros, sabe, da primeira viagem. Eu quero começar essa pequena fala, que vai ser lida, com agradecimento a Deus, porque eu, a vida inteira, sempre achei que Deus sempre foi muito generoso comigo para permitir que eu saísse de onde eu saí para chegar onde eu cheguei. E, sobretudo, nesse momento em que nós não enfrentamos um adversário, nós não enfrentamos um candidato, nós enfrentamos a máquina do Estado brasileiro colocada a serviço do candidato da situação para tentar evitar que nós ganhássemos as eleições. E graças ao povo brasileiro, a quem eu quero agradecer de coração, o povo que votou em mim, o povo que votou no adversário, quem foi para a urna, quem se dignou a cumprir com o seu compromisso civilizatório de cidadania, eu quero dar os parabéns. E, sobretudo, quero dar os parabéns às pessoas que votaram em mim, porque eu me considero um cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo, e eu estou aqui. Estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que, com a ajuda do povo, nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente, e a gente possa, inclusive, restabelecer a paz entre as famílias, entre os divergentes, para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos e o Brasil. Quero agradecer meu companheiro Fernando Haddad, meu grande parceiro, sabe, que fez uma campanha extraordinária, a Ana Estela, sua esposa, agora chega a nossa companheira Marina Silva, nossa companheira. Bem, então, para ficar parecendo um intelectual, eu vou colocar meu óculos e a Janja vai retirando as páginas aqui. Chegamos ao final de uma das mais importantes eleições da nossa história. Uma eleição que colocou frente a frente dois projetos opostos de país e que hoje tem um único e grande vencedor, o povo brasileiro. Esta não é uma vitória minha, nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. Deseja mais e não menos inclusão social e oportunidade para todos. Deseja mais e não menos respeito e entendimento entre os brasileiros. Em suma, deseja mais e não menos liberdade, igualdade, fraternidade em nosso país. O povo brasileiro mostrou hoje que deseja mais do que exercer o direito sagrado de escolher quem vai governar a sua vida. Ele quer participar ativamente das decisões do governo. O povo brasileiro mostrou hoje
que deseja mais do que direito de apenas protestar que está com fome, que não há emprego, que seu salário é insuficiente para viver com dignidade, que não tem acesso à saúde e à educação, que lhe falta um teto para viver e criar seus filhos com segurança, que não há nenhuma perspectiva de futuro. O povo brasileiro quer viver bem, quer comer bem, morar bem, quer um emprego, um salário justo, reajustado, sempre acima da inflação, quer ter saúde, educação, políticas públicas de qualidade. Quer liberdade religiosa, quer livros em vez de armas, quer ir ao teatro, ver cinema, ter acesso a todos os bens culturais, porque a cultura alimenta a nossa alma. O povo brasileiro quer ter de volta a esperança. É assim que eu entendo a democracia, não apenas como uma palavra bonita inscrita na lei, mas como algo palpável que sentimos na pele e que podemos construir no dia a dia. Foi essa democracia, no sentido mais amplo do termo, que o povo brasileiro escolheu hoje nas urnas. Foi com essa democracia real, concreta, que nós assumimos o compromisso ao longo de toda a nossa campanha. E é essa democracia que nós vamos buscar construir a cada dia do nosso governo, com crescimento econômico, repartido entre toda a população, porque é assim que a economia deve funcionar, como instrumento para melhorar a vida de todos e não para perpetuar as desigualdades. A roda da economia vai voltar a girar, com geração de empregos, valorização dos salários e renegociação das dívidas das famílias que perderam o seu poder de compra. A roda da economia vai voltar a girar com os pobres fazendo parte do orçamento, com o apoio aos pequenos e médios produtores rurais, responsáveis por 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas. Com todos os incentivos possíveis aos micros e pequenos empreendedores, para que eles possam colocar seu extraordinário potencial criativo a serviço do desenvolvimento do país. É preciso ir além, fortalecer as políticas de combate à violência contra as mulheres e garantir que elas ganhem o mesmo salário que os homens ganham no exercício da mesma função. Enfrentar sem trégua o racismo, o preconceito, a discriminação, para que brancos e negros e indígenas tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Só assim seremos capazes de construir um país de todos, um Brasil igualitário, cuja prioridade sejam as pessoas que mais precisam. Um Brasil com paz, democracia e oportunidade. Meus amigos e minhas amigas, a partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para aqueles que votarem em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Não interessa a ninguém viver numa família onde reina a discórdia. É hora de reunir de novo as famílias, refazer os laços de amizade rompidos pela propagação criminosa do ódio. A ninguém interessa viver num país dividido e permanente estado de guerra. Este país precisa de paz e de união. Este povo não quer mais brigar. Este povo está cansado de enxergar no outro o inimigo e ser temido ou destruído. É hora de baixar as armas que jamais deveriam ter sido empunhadas. Armas matam, e nós escolhemos a vida. O desafio é imenso. É preciso reconstruir este país com todas as suas dimensões. Na política, na economia, na gestão pública, na harmonia institucional, nas relações internacionais e, sobretudo, no cuidado com os mais necessitados.
É preciso reconstruir a alma deste país, recuperar a generosidade, a solidariedade, o respeito às diferenças e o amor ao próximo. Trazer de volta a alegria de sermos brasileiros e o orgulho que sempre tivemos do verde e amarelo e da bandeira do nosso país. Esse verde e amarelo e essa bandeira não pertence a ninguém, a não ser ao povo brasileiro. Nosso compromisso mais urgente é acabar com a fome outra vez. Não podemos aceitar como normal que milhões de homens, mulheres e crianças neste país não tenham o que comer ou que consumam menos calorias e proteínas do que o necessário. Se somos o terceiro maior produtor mundial de alimentos e o primeiro de proteína animal, se temos tecnologia e uma imensidão de terras agricultáveis, se somos capazes de exportar para o mundo inteiro, temos o dever de garantir que todo brasileiro possa tomar café de manhã, almoçar e jantar todos os dias. Este será novamente o compromisso número 1 do meu governo.